Meus queridos amigos, bom, durante o jogo, antes do jogo, foram várias ocorrências policiais. Só para você ter uma ideia, eu peguei um resumo das ocorrências. Avenida Pedro I, região de Venda Nova, Belo Horizonte, cerca de 40 torcedores e atleticanos e flamenguistas se envolveram numa briga generalizada. Quando as viaturas da PM chegaram no local, os torcedores já tinham fugido. Ribeirão das Neves, bairro Veneza, a PM registrou uma briga generalizada entre torcedores do Atlético e Flamengo, deixando uma pessoa ferida. Conforme a Polícia Militar, a vítima foi atingida por um golpe de arma branca. Deu entrada lá no Hospital São Judas Tadeu, em Justinópolis, mas sem risco de morte. Um suspeito foi identificado, mas sem informações de prisões. Na Arena MRV, vários registros de tumultos entre torcedores do Atlético sem ingresso que pularam a catraca para invadir o estádio. Inclusive, eu conversei com a porta-voz da Polícia Militar, Laila Blusnell. Atenção, ela mandou para mim o seguinte: olha, William, 12 torcedores foram presos no estádio. Falei com ela ainda há pouco. Cenas de selvageria na Arena MRV. Você viu? Cadeiras foram quebradas, o gramado foi invadido, até seguranças do estádio foram agredidos para conter a invasão e a pancadaria rolou. A PM, os militares aí do batalhão do choque do comandante Mafra, alô Mafra, boa tarde para você, interviram com o uso de spray e tiros com bala de borracha. A PM vai intensificar e prender esses envolvidos. Tem uma grande mobilização por parte da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, reforçando até o momento 12 prisões de torcedores. Lembrando que nós temos o caso de um torcedor, né, que xingou uma jornalista. Você tem agora esse outro caso que o Thiago acabou de trazer pra gente, de um caso de racismo dentro do estádio. Recebi uma informação a respeito de um bar lá de Caeté. Tô tentando confirmar que a pancada rolou durante o jogo entre os torcedores. Não tem registro de ocorrência, mas o pau cantou por lá. E aí, amiguinhos, sendo assim, está na hora da entrevista. Entrevista. No Itatiaia agora recebemos o promotor Fernando Abreu, ele que é da Promotoria da Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Promotor, muito boa tarde, obrigado por atender a Rádio Itatiaia. Qual é o resumo que o senhor faz sobre esse confronto entre torcedores que nós tivemos no final de semana? Boa tarde, William. É sempre um prazer, né, poder falar um pouco sobre essas questões que envolvem violência nos estádios, fora dos estádios. O que aconteceu ontem foi extremamente lamentável, né? Lamentável não somente pela questão desportiva, mas principalmente pelo que envolve a paixão do brasileiro pelo futebol, porque a gente viu ali claramente que a nossa segurança pública ela continua sendo colocada em risco diante de eventos praticados por torcedores, se é que a gente pode nomeá-los dessa forma, e por torcidas supostamente organizadas que acabam trazendo insegurança para a coletividade como um todo, para o cidadão comum que às vezes não tem nada a ver com o futebol, para o torcedor que quer frequentar o estádio, e isso acaba gerando, né, um afastamento de famílias, né, de pessoas de bem no âmbito dos nossos estádios. Então é extremamente preocupante, né? A gente vem tentando enfrentar essa questão não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, e a gente percebe que a gente precisa de um avanço na legislação para que a gente possa combater de forma efetiva esses vândalos, né, esses agressores, essas torcidas que se dizem organizadas, mas que na verdade são verdadeiras associações criminosas e que colocam em risco a nossa segurança. Bom, a internet hoje, ela acaba servindo como uma espécie de pavio, né, para incitar essas massas. Nós temos aqui, por exemplo, no ar hoje ainda, né, no Instagram da Jovem Flá, que é uma torcida organizada do Flamengo, que se intitula A Primeira Torcida Jovem do Brasil, é possível ver o vídeo onde torcedores atacam um carro aqui em Minas Gerais e eles colocam: "Galocura correu". Isso não é incitação ao ódio? Esse desafio também do Estado em monitorar redes sociais, hoje a legislação, ela tem mecanismos para a gente impedir esse tipo de incitação ao ódio? William, tem, e é fundamental que a gente avance também nesse sentido. O fenômeno de massa no meio de uma torcida organizada, durante a década de 80, década de 90, era restrito, né, àqueles confrontos que eram marcados muito no boca a boca. Hoje, com
o crescimento das redes sociais, a gente acaba percebendo que a instigação à violência, né, a incitação ao ódio à torcida rival, acaba se dando por essas ferramentas, por meio de redes sociais, tanto que há um ano eu ingressei com 2 medidas cautelares, né, perante o Poder Judiciário de Minas, para que a gente suspendesse um perfil especificamente que ficava compartilhando atos de violência de torcidas organizadas, e que, enfim, que acabava incitando a violência. Nós conseguimos derrubar esses perfis. Agora, a gente sabe muito bem como que funciona, né? Esse indivíduo vai lá, ele deve ter 2, 3, 4, 5, 6 perfis falsos, né, que ficam ali no segundo plano, e quando cai um perfil que tinha mais de 100 mil seguidores, no dia seguinte ele já estava com o seu perfil, né, secundário ativado e praticando os mesmos atos. Então a gente acaba que fica correndo atrás para poder solucionar o problema, mas a gente tem um poder judiciário, não digo nem um poder judiciário, né, mas uma estrutura legal que nos amarra um pouco para poder avançar e coibir esse indivíduo de criar novos perfis. E esses indivíduos, no fundo, eles não têm nada a perder. Eles contam com a lerdeza do Estado para poder combatê-los. Promotor Fernando Abreu, o senhor falou no início sobre o efeito manada, né? Nós temos essas organizações criminosas, né, que trazem esse conflito todo dentro e fora do estádio, mas é muito comum você ver o torcedor que está ali assistindo o seu time ser motivado talvez por esse efeito manada e ter um comportamento muito agressivo. No estádio de futebol pode tudo? Porque o pai leva o filho, ele desde pequeno diz o seguinte: olha, aqui você pode xingar, você pode, né, falar mal do juiz, do time. É uma questão de educação também, a gente precisa mudar essa mentalidade. E a pergunta que eu faço para o senhor: no estádio, como torcedor, eu posso fazer tudo? Claro que não, né, William? A gente sabe que os estádios, em geral, eles são construídos para que a gente faça uma festa, para que o torcedor vá lá, apoie seu time. E apoiar o time significa ter que saber lidar com vitórias e também saber lidar com derrotas. O problema, ele é estrutural à medida em que a gente vê uma cultura de estádio ainda sendo propagada. Então, o torcedor, ele ainda vai para o estádio, ele acredita que ele pode encher o copo e jogar o copo com água, com cerveja, com refrigerante para cima, molhando quem está ao seu lado. Ele vê o torcedor ao lado xingando o juiz, xingando um bandeirinha, né, xingando o time adversário, e ele acha que ele pode propagar aquele xingamento como se ele tivesse um alvará para ali poder se comportar como um animal. A gente vê dentro de estádios comportamentos de misoginia, comportamentos de racismo, ou seja, atos que atingem a dignidade das pessoas. Uma coisa é o torcedor, né, provocar o rival. Isso faz parte, a gente entende como que funciona a dinâmica da cabeça do torcedor. Mas para tudo tem um limite. A gente não pode chegar no estádio e ofender, né, alguém com atos de racismo. Não podemos, por exemplo, o torcedor comum que vai ao estádio, porque tem uma mulher frequentando o estádio, ele poder se comportar ali, literalmente como um animal mesmo, passar a mão nessa mulher, ou seja, praticar um ato de importunação sexual, ou mesmo ficar proferindo palavras daquelas típicas, né, que a gente viu na nossa sociedade, presenciou durante muitos anos na nossa sociedade. Isso não cabe mais. O futebol de hoje, ele é um futebol diferente, é um futebol muito mais profissional, é um futebol que envolve muito dinheiro e que envolve também muita paixão. O torcedor precisa entender que o ambiente desportivo, ele tem o objetivo de ser um ambiente salutar, é um lazer, é uma expressão da cultura do povo brasileiro. Mas tudo tem limite, né? A gente já passou da fase de só fazer campanha, a gente precisa avançar também para punições, punir o CPF desses indivíduos, criar um cadastro nacional, né, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. É exemplo do que nós temos com relação a mandados de prisão preventiva, medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha, para proibir esses torcedores vândalos, esses torcedores que não sabem se comportar no interior do estádio, de frequentarem a praça desportiva. A partir do momento que a gente tira esses indivíduos, pelo menos em tese, a gente vai ter um ambiente mais adequado, mais propício para que o pai e a mãe possam levar os filhos, para que a gente cultue, né, essa lógica de uma torcida que vai ao estádio para dar apoio para o seu time. Então, certamente é um problema estrutural, é um problema de educação que precisa ser enfrentado, não somente
né, no âmbito do futebol, mas com relação a toda a sociedade brasileira, mas especificamente no ambiente desportivo. É para ontem que a gente avance junto à legislação nesse sentido. Bom, para finalizar, promotor, em função do que aconteceu no final de semana, o senhor acredita numa punição para os dois times? William, depende, né? Aí a gente entra já na seara da esfera desportiva, da justiça desportiva, né? Pelas notícias que eu li até agora, o procurador do STJD deve oferecer denúncia contra o Atlético em razão dos eventos de ontem, né? Especificamente por não prover as condições necessárias de segurança para o jogo. Isso foge à atribuição da própria Justiça Comum, do Ministério Público Estadual, porque fica restrita à questão do ambiente desportivo. O que certamente a gente vai fazer dentro da nossa atribuição, e já estamos conversando com as instituições parceiras nesse sentido. Então a gente tem que identificar, né, no primeiro momento, esses torcedores que deram causa aos eventos de ontem. Inclusive eu acabei de ver um vídeo aqui que é chocante, um torcedor agredindo verbalmente uma repórter que estava exercendo sua profissão no ambiente esportivo, foi extremamente ofendida. Então a gente já está avançando na identificação desse sujeito, vamos cobrar do Atlético a suspensão e naturalmente correr atrás no âmbito do Poder Judiciário para que ele seja processado criminalmente. Então vocês podem ter certeza que o que tiver dentro da atribuição do Ministério Público, o Ministério Público vai fazer para tentar tirar esses indivíduos do interior dos estádios, proporcionando a eles uma bela suspensão de frequência ao ambiente desportivo, porque esse indivíduo eu não quero ao lado da minha filha, não quero ao lado da minha família, e eu acredito que o torcedor comum, aquele que vai para apoiar o seu time, também não quer ficar ao lado desses indivíduos que não sabem se comportar no ambiente, que a gente tem que partir da premissa de que vai haver o respeito. Eu agradeço ao promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Fernando Abreu. Ele está há 10 anos nesta luta, né, acompanhando de perto a organização desses eventos e tentando, de alguma forma, inibir ou caçar esse tipo de comportamento dentro do estádio e fora dele. Hoje, eu comentei durante conversa de redação que eu tentaria uma entrevista com o promotor. Pois bem, e aí quando o Thiago Reis, apresentador aqui do esporte, chegou, ele falou assim, rapaz, meu telefone não parou de tocar, pessoal das torcidas. Thiago, a gente já tem 2 torcidas banidas do estádio, né? Galocura e Máfia Azul. Isso deu algum resultado? Não. Por quê? Porque você bane o CNPJ. E como é que você bane o CNPJ? Proíbe faixa, proíbe bateria, proíbe camisa. Mas o CPF, e o doutor Fernando foi muito bem, aliás, conheço o trabalho dele já há bastante tempo. Se não punir CPF, William, é balela. Torcida banida, mentira, balela. É a famosa punição para inglês ver. Todos eles estão lá. E é importante ressaltar, quando você diz que o telefone tocou e realmente tocou bastante, porque tem gente de bem que se preocupa, né? Tem uma parte que quer fazer a festa, que quer acompanhar, que é apaixonada pelo Cruzeiro, que é apaixonada pelo Atlético, e essa turma de bem quer seguir fazendo a festa. E essa turma de bem é contra os que vão pra briga, os que jogam bombas no campo, os que invadem estádio, porque eles trabalharam e lutam há anos e anos e anos para fazer uma festa, não para brigar com o rival, não para agredir o outro torcedor. Agora, esses que brigam, eles existem, não são poucos, e me impressiona muito, William, a dificuldade em se identificar. Eu tô até com a Isabelle Costa, tá nos assistindo agora no Rio de Janeiro, que foi agredida? Que foi a repórter que estava ao meu lado na Arena MRV, pessoa de bem, menina trabalhadora, vem da própria custa, sabe? Vem lutar pelo pão dela, e de repente um otário, um imbecil, um babaca, né? Não só insultar, o vídeo tá aí rodando, passou ainda há pouco no YouTube, sabe? E é tão covarde, ele é tão covarde que ele tampou o rosto, né? Pra xingar a boca. Aí, ó, pra lá, dedo em riste, olha aí no YouTube. Pra você do rádio, dedo em riste. Não, mas dá pra identificar ele. Tá, eu já sei quem é, já mandaram pra mim. Ah, é? Pessoas da família dele pedindo desculpas e tudo mais. A nossa colega... Ele tampa o rosto, covarde. A Isabelle, bela força, né? Eu acho que foi importante você divulgar esse vídeo, né? Porque ajuda na identificação desse tipo de comportamento para que essas pessoas sejam punidas e que isso sirva de exemplo para outros. E né? a coragem dela em filmar, né, William? Porque muita gente poderia ali, né, se retrair. A Isabelle, muito corajosa. Trabalhamos juntos na Copa América, estivemos juntos lá nos Estados Unidos.
corajosa, filmou, teve a oportunidade de publicar, tá sendo insultada, porque tem gente que continua achando que isso é um problema da camisa. Isso não é um problema do Atlético, Não, claro do Flamengo. São pessoas. O promotor falou muito bem. Você quer um cara desse do seu lado, com a sua filha assistindo o jogo? Agora, deixa eu te falar, a gente não tem um projeto de rixa rolando lá em Brasília, por que isso não sai? Por que a gente não consegue tipificar isso, seja como rixa ou qualquer outro tipo de organização criminosa, para prender um cara desse e dar uma pena exemplar? Dá lá pro cara aí 9 anos, 10 anos, porque ele tá brigando e esfaqueando o outro no meio da rua. Eu tenho uma convicção, William, que essas punições não acontecem porque existe uma força política muito grande nas torcidas organizadas. Elas puxam voto. Você acha que é isso, cara? Você acha que os caras não votam? Honestamente, não tem a menor dúvida. Você acha que é isso? Tem a menor dúvida. Tem muita gente, quando chega a eleição, que vai lá na torcida e dá dinheiro, e leva a minha placa, e divulga. Porque nós estamos falando de uma associação, e Sim. todas elas são com CNPJ, com 30 mil, 40 mil pessoas. Sim. E que seguem piamente as suas lideranças. Então existe uma força política ainda enorme dentro dessas torcidas organizadas. E eu vejo que há sim uma má vontade política em fazer com que as punições sejam ao CPF, sejam mais rigorosas. Quantas pessoas foram presas daquele ataque que nós viemos aqui no programa falar a respeito da Divinópolis. o ataque em São Paulo. Em São Paulo, sim. Da contra o Mancha ônibus. Verde contra o ônibus da Máfia Azul. Tem quantos presos? Foram 6 identificados, não é isso? Prenderam um, viram que não tava, ele já entrou com o álibi, tava no Rio de Janeiro no dia, eles soltaram. Não tem ninguém preso, cara. Não tem ninguém preso. ó. Aí cai no esquecimento. Aí vem ontem um papelão desses marginais, eu não vou dizer que são atleticanos, marginais que jogaram bombas. William, tem um repórter fotográfico internado nesse momento com risco de perder o pé. O cara já perdeu 3 dedos, já perdeu o tendão, tá sendo operado no João 23. Um senhor de idade, fotógrafo Nuremberg, saiu de casa pra trabalhar. Pode voltar pra casa sem andar, porque tava trabalhando e recebeu uma bomba no pé. Teve um jogador do Flamengo que escapou, as pessoas não estão atentas, eu não tô vendo a repercussão disso. O Michael no primeiro tempo tava caído, a bomba estourou a 2 metros dele, cara. Imagina isso rodando o mundo, William. Ó, eu falei durante a conversa de redação e eu acho bom a gente marcar essa postura, que foi a postura do Hulk, né? Que foi até a torcida, pedindo para a turma acalmar. Os jogadores têm um papel muito importante em função do destaque no time. Então, vi com bons olhos esse tipo de comportamento do Hulk. Acho que a gente tem que estimular cada vez mais, mas o promotor falou uma coisa muito séria, né? Não adianta a gente ficar fazendo campanha. A gente tem que começar a botar para frente e botar no papel. Me contaram, não posso antecipar, que vai rolar uma reunião em Brasília essa semana, justamente para falar desses projetos para penalizar o cara que vai para o estádio e está a fim de confronto. Para criar um outro tipo de tipificação para apenar esse cara e ele entender que ele não pode fazer isso, não pode atrapalhar uma grande festa que tinha tudo para ser um belo espetáculo. Eu posso fazer uma comparação e se eu for infeliz você me corrija? Nós estamos no mundo da tecnologia. A Arena MRV, até onde eu sei, tem mais de 500 câmeras. Se quiser pegar, pega. Então, William. Mas deixa eu falar uma coisa. O governador gravou um vídeo, o vice-governador gravou um vídeo, né, onde ele fala sobre a identificação, sobre o monitoramento dentro do estádio. Mas eu acredito, Thiago, com a invasão ontem, quantos torcedores invadiram? A gente não tem noção. Cerca de 15 mil. Tem? 15 mil, cara. Eu trouxe o computador, marcou 32 mil entradas. Então, como é que você vai entraram com ingresso. 15 mil pessoas não consegue, irmão. Tá bom, mas eles já estavam lá dentro. A câmera pega o rostinho. Tá aqui o William Travasta, CPF tal, mora tal, filho de não sei quem. Identificou. Ele está aqui arremessando uma bomba no campo. Acabou. Polícia, civil, casa dele amanhã. 5 horas, filho. Você. Mas eu sou trabalhador. Mas eu sou. Não, você cometeu um crime. É isso. Se você levasse esse país a sério, isso é tentativa de homicídio, cara. Você jogou uma bomba numa pessoa. Mas no futebol pode tudo. William, se alguém entrar aqui agora e jogar uma bomba em você. Eu não gosto do William. O William é isso, eu joguei uma bomba em você. O que você acha que vai acontecer comigo? Numa boa. Não. O que você acha que vai acontecer comigo? Primeiro que você vai tentar. Eu não sei se você vai conseguir. Mas na outra você vai preso, pô. Porra, vai preso, claro, é isso. Mas no futebol parece que é tudo tranquilo, cara. O que foi? O outro tá falando que... Não, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que o Thiago tá falando, ele tem razão nisso.
E assim, O quem futebol acompanha... permite tudo, cara. E não pode. E outra coisa, atenção pai, você que leva teu filho no estádio e permite teu filho xingar desde pequenininho, a jogar um copo com água ou com cerveja no campo ou em qualquer outro lugar, lembre-se que você está preparando o torcedor do futuro. Então, se você vê essas cenas de selvageria, você não quer que teu filho esteja envolvido numa história dessa. Então, assim, é para torcer, é para brincar, você pode até implicar com um coleguinha, mas aí, ato de violência, ser estimulado por pai, não é legal. O paralelo que eu ia fazer, e eu quero que você me corrija se foi exagerado, um cara entra com um fuzil no aeroporto mais movimentado do Brasil, mata 2 pessoas. Pô, quantas câmeras tem ali dentro? Não é possível que ninguém viu, que ninguém sabe quem é, cara. Entendeu o que eu tô dizendo? São organizações gigantescas que estão... E a gente, muitas vezes, faz vista grossa. Como é que pode o cara dar um tiro de fuzil no aeroporto e ninguém fazer nada, ninguém sabe, ninguém viu? Uma coisa que eu vou repetir, pode anotar aí. A violência no estádio vai aumentar, principalmente aqui em Minas Gerais, porque você tem a influência das facções criminosas de outros estados aqui. Prenderam o dono do Papagaio aqui, lá no Rio de Janeiro, que é um cara agora do Complexo do Alemão. Foi preso, uma liderança que fornece entorpecente para cá. Lá no Cabana, 3º Comando Puro. E aí a gente começa a ver que esses caras vão para onde? Vão se infiltrar em organizada, vão se infiltrar em vários setores. Tende a piorar, tende a ficar mais violento. Ou a gente encara essa turma que está na bagunça como a turma do crime, ou a gente vai continuar vendo cenas lamentáveis como essa. Você quer mais um detalhe que prova o que eu estou te dizendo, o que você acaba de dizer vai corroborar? Nós ficamos 3 anos sem ter nenhuma briga em São Paulo. Nenhuma. Sabe por quê? O PCC deu um salve. Pra quem não sabe, absurdo, né, mano? O PCC deu um recado. O crime mandando na regra. A partir de hoje... Não é pra ter mais briga de torcida. Foram 3 anos sem nenhum tipo de confronto. Nada, zero. Não teve nenhuma ocorrência. Porque o PCC deu um salve. Isso é surreal. Thiago Reis, obrigado pela participação, pelos seus comentários. Vamos pro intervalo.